Fala, povo de Deus, segundo dia aqui da nossa série, o fruto do Espírito, e hoje nós vamos falar sobre paz, amém? Sobre paz, em nome de Jesus. Hoje eu vou precisar usar uma colinha aqui, porque eu não sei muitos versículos de cabeça, mas vai dar certo, amém? Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz. Você vê que a paz aqui vem depois da alegria, né? Mas a gente vai falar de paz hoje, por quê? Porque eu me confundi, acabei de perceber isso. Na minha cabeça era amor, paz, alegria. Mas é amor, alegria e paz, mas não tem diferença. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Glórias a Jesus. A paz é uma dessas partes, né, do fruto do Espírito. Como eu disse no vídeo passado e vou falar em todos os vídeos, não são os frutos, é o fruto. É uma coisa só, né? Imagina uma pizza que vem cortada em 8 pedaços. Tem 8 pedaços, mas tem uma pizza só. O fruto do Espírito é assim, tem 9 partes, mas é uma coisa só, tá? A paz é uma dessas partes do fruto do Espírito. A paz também está presente ali na armadura, né? Que nós vamos falar das armaduras espirituais aqui no canal a partir do dia 11, tá? A partir do dia 11, nós vamos falar da armadura espiritual. A Bíblia fala sobre calçar o evangelho, calçar os pés com a sandália do evangelho da paz, né? Então, a paz também está presente na armadura, tá? Mas isso é uma conversa para outro dia, né? Por que a paz está tão presente no fruto, está presente também na armadura? Porque uma das características de Deus é paz, né? A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 20, se não me falha a memória, que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então, Deus é um Deus de paz. O que Deus quer é paz. Mas para que isso aconteça, Ele vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Então você que não está em paz hoje, você que está vivendo aí um momento de tribulação, de angústia, de aflição, descanse o coração. Deus vai esmagar essa serpente. Deus vai pisar nessa prova. Deus vai derrubar esse gigante porque Ele é um Deus de paz. E ainda que Ele tenha que entrar na guerra por você, Ele entra. Mas Ele gera paz na sua vida. Jesus disse em João 16,33, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá, mas a minha paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus sabia que nós passaremos por aflição. E qual é a resposta dele? Fuja das aflições? Se engane pensando que a vida é um mar de rosas, pensando que o evangelho é mamão com açúcar? Não. Ele fala, vocês vão passar por aflição. Como que vocês vão passar por isso? Tendo ânimo, porque eu venci o mundo. E como é que eu tenho ânimo? Tendo a paz de Cristo. Ele começa a afirmação dizendo, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. A minha é diferente. Por quê? Porque a paz do mundo está em coisas, mas a paz de Deus está nele. Entende? Jesus fala, eu vos dou a minha paz e em mim vocês encontram paz. Por que nele? Porque a Bíblia diz em Isaías 9, versículo 6, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um dos nomes de Jesus é príncipe da paz. Então, como ter a verdadeira paz se eu não ando com o príncipe da paz? Como ter a verdadeira paz se eu não ando com o Deus de paz, que em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés? Então Jesus é Deus, Ele é o Deus de paz, Ele é o príncipe da paz, né? Então, a única forma de ter paz verdadeira nessa terra não é tendo muito dinheiro, não é tendo muita fama, não é tendo uma empresa de sucesso, não é tendo um ministério poderoso, não é. É tendo intimidade verdadeira com o príncipe da paz. E quando? A pergunta é quando é que eu consigo alcançar esta paz?
A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então existe uma paz de Deus que excede todo o entendimento, vai além da nossa compreensão, vai além das nossas circunstâncias. Ela é o que guarda a nossa mente e coração. Quando eu oro, apresento os meus pedidos a Deus e rendo graças a Ele. Ou seja, quando eu crio uma vida de oração e de gratidão a Deus, oração e gratidão geram a paz que excede todo o entendimento. Se você hoje não tem vivido a paz que excede todo o entendimento, talvez está faltando um pouquinho de oração, ou de gratidão, ou dos dois na sua vida. Gente, estou bebendo água porque ontem eu preguei, minha garganta está meio ruim. Então você só tem paz quando você ora e quando você agradece a Ele, mesmo em meio às dificuldades. Então, quando é isso? Mas quem é que tem? Mateus 5,9 diz que bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem é que tem a paz que excede todo entendimento? Os filhos de Deus. Mas qual é uma das características dos filhos de Deus? Segundo Mateus 5,9, os filhos de Deus são pessoas que procuram viver em paz. Os filhos de Deus são pacificadores. O escritor aos Hebreus declarou no capítulo 12, versículo 14, procurem viver em paz com todos. E depois ele fala, a parte mais famosa do versículo, e busquem a santificação, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Então você vê aí agora andando junto, a paz e a santificação, duas coisas unidas uma à outra. Procurem a paz com todos e a santificação com Deus. Entendeu? Só tem como eu ter paz com todos se eu vivo em santidade na presença de Deus. E só tem como eu viver em santidade na presença de Deus se eu procuro viver em paz com todos. Uma coisa está ligada à outra, as duas coisas andam juntas. Então quem é que tem a paz? Os filhos, que são pacificadores e que procuram viver em paz com todos. A mesma coisa Paulo disse em Romanos 12, 13. Procurem viver em paz com todos. Né? Então, nós precisamos procurar por isso. Nós precisamos nos esforçar pela paz. O Salmo 34, 14 diz para nós nos esforçarmos para buscar essa paz. Agora, quem é que não tem paz? A Bíblia diz, Isaías 57, 21. Assim diz Deus, os ímpios não têm paz. Então, quem tem paz? Os filhos de Deus. Quem não tem a paz verdadeira? Os ímpios. Será que nós temos vivido como ímpios? Sabe, existem pessoas de outras crenças, outras fés, outras culturas, que muitas vezes demonstram ter mais paz que um cristão. Só que a Bíblia nos ensina que a verdadeira paz está em Cristo. Como é que alguém que não anda com Cristo pode demonstrar ter mais paz que nós? Eu não quero que ele não tenha paz, mas eu preciso crer que eu tenho que ter mais paz que ele, porque a verdadeira paz está em Cristo, e quem anda com Cristo sou eu. Mas quem é mais que tem paz? Aqueles que amam a lei de Deus. Salmo 119, versículo 165, a Bíblia diz que aqueles que amam a lei de Deus, esses têm paz. Por quê? Porque quem dá a paz é Deus. Quem dá a paz é Deus. Salmo 29, 11 diz que Deus dá bênção e paz ao seu povo. Então eu quero ser abençoado e eu quero andar em paz. Então eu tenho que andar com Deus. Isaías 26, 3. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele e foi chamado por ele. Então sempre que eu vou fazer uma viagem, sempre que eu vou entrar numa estrada, sempre que eu vou entrar no avião, sempre que eu vou para algum lugar fazer alguma coisa, eu falo, Senhor, me guarda em perfeita paz, me guarda em plena paz, meu Deus. Em nome de Jesus, me leve e me traz em segurança. Eu faço essa oração sempre citando Isaías 26, 3, porque aquele que está em Deus tem perfeita paz. Porque esse é um dos planos de Deus. Lembra de Jeremias 29, 11, se eu não me engano? Versículo tão famoso. Sou eu que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Planos de te dar um futuro e esperança. Planos de paz e não de mal. Lembra disso? Então o plano de Deus é de paz. Qual é o contexto que Deus fala com o povo através de Jeremias? Um contexto onde o povo está desolado. Um contexto onde um povo estava oprimido.
Um contexto onde o povo estava exilado, fora do seu país, triste com a vida, desanimado, sem perspectiva nenhuma do futuro. Deus fala: o que eu tenho para vocês é paz. Então talvez você entrou nesse vídeo hoje aqui vivendo o pior momento da sua vida. E Deus está falando: fica tranquilo, o que eu tenho para você é paz. O que eu tenho para você é futuro e esperança. É futuro e esperança. Mas você precisa se revestir dessa paz. Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus gere esta paz em você. Porque a paz, se você tem a paz hoje e você coloca ela em ação, isso vai permitir que você continue a viver em paz. Como assim? Você só vai continuar a viver em paz se você colocar a paz em prática. Porque Colossenses 3,15 diz que a paz de Deus seja o juízo no nosso coração. Ou seja, a paz de Deus. Eu não estou falando qualquer paz, tá? Tem gente que vive em paz pecando. Não é disso que eu estou falando. Tem gente que está vivendo errado e em paz. Não está nem aí para nada. Está sorrindo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da paz baseada em Deus e na Bíblia. E a Bíblia diz que seja a paz de Deus o juízo no seu coração. Ou seja, há momentos em que eu estou fazendo algo, em que eu estou tomando uma direção, em que eu estou sentado numa roda e Deus está me incomodando. Porque Ele não quer que eu esteja ali, porque o meu lugar não é ali. Mas há momentos que eu sento para conversar com algumas pessoas, há momentos que eu chego num lugar, há momentos que eu recebo um convite, por exemplo: Vitor, você pode vir pregar aqui? E eu fico em paz no meu coração. E eu fico em paz na minha mente. É a paz de Cristo falando: vá, essa direção é minha. Eu tô nessa direção. E aí a nossa mente e o nosso coração ficam em paz. Porque quem tem a mente espiritual vive em paz. Romanos 8,6. Eu vou ler aqui para você entender. Você tem que ser cada vez mais espiritual. Romanos 8,6. Cadê? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, com E maiúsculo, é vida e paz. Então a gente está falando do fruto do Espírito Santo. E aí agora a mente do Espírito Santo é vida e paz. Então se eu realmente sou cheio do Espírito Santo, então eu tenho a mente do Espírito Santo. E se eu tenho a mentalidade do Espírito Santo, eu tenho vida e eu tenho paz. Tá vendo como tudo está interligado? A santidade está interligado com a paz está interligado com a bênção, a paz está interligado com a vida, tá tudo junto. Se eu quero santidade, se eu quero paz, se eu quero vida, se eu quero bênção, eu tenho que juntar todas essas coisas em uma só. O problema é que tem gente que só quer uma parte do evangelho, mas não é assim que funciona com Deus. Não é assim que funciona com Deus. Para eu viver com Deus, eu tenho que querer o evangelho todo, eu tenho que juntar todas essas coisas. Tem gente que fala: eu só quero paz, mas não quer santidade. Eu só quero bênção, mas não quer ter a mentalidade do Espírito. Essas coisas andam todas juntas. Amém? Estas coisas andam todas juntas. E para continuar andando junto, precisa ter unidade. Tudo isso em uma coisa só. Efésios 4,3 aqui para a gente caminhar para o nosso fim. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo, pelo vínculo da paz. No vídeo passado falamos que o elo perfeito entre as pessoas é o amor. E a unidade do Espírito, qual é o vínculo? É a paz. Então, para ter unidade, que é o que eu estou falando, não dá para querer só uma parte do evangelho, tem que querer tudo. Só que esse tudo se torna uma coisa só. E para haver unidade, o vínculo é a paz. Então, assim como ontem o amor interligou tudo, hoje a paz está interligando tudo. Você entendeu? Porque é um fruto só do Espírito, não são vários. É uma coisa só, dividido em 9, mas é uma coisa só. Ontem o que ligou tudo foi o amor, hoje o que liga tudo é a paz. E aí, uma coisa anula a outra? Não, uma coisa complementa a outra, porque é uma coisa só. É uma pizza só são pedaços cortados, mas é uma pizza só. Entendeu? Então, você precisa buscar pela paz de Deus, que excede todo entendimento. Vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de gratidão. E se você realmente tem fé no Senhor, vamos juntar outra coisa aqui? Já juntamos santidade com bênção, com vida, com paz. Vamos juntar outra aqui? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma coisa que se junta aí, a fé. Se nós fomos justificados pela fé, então temos paz com Deus. Fé e paz andando junto. É tudo uma coisa só. Amém? Então esse vídeo é para te ensinar sobre paz, mas acabo te ensinando sobre bênção, santidade, vida, mentalidade do Espírito, unidade, fé.
tá tudo junto. Por isso que tem gente que não rompe com Deus. Em Deus, né, melhor dizendo. Não tem uma vida de prosperidade em Deus. Não tô falando de dinheiro, tô falando de ser íntimo de Deus, de viver uma vida com Deus plena. Não consegue, por quê? Porque só olha para um lado. Enquanto o evangelho, ele tá juntando vários pontos em um só. Só que por falta de conhecimento da palavra, a pessoa não entende isso. Tá? Por falta de conhecimento da palavra, a pessoa não entende isso. Mas quer viver em paz, una todos esses pontos em um só. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará sua mente. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã a gente volta na alegria que eu pulei hoje. Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e nós estamos em paz. Então amanhã, se Jesus não voltar, estaremos aí falando de alegria. Amém? Um beijo no seu coração.